Então, nós vamos falar hoje sobre multiplexação. Até o momento a gente falou utilização de canal por um usuário, né? Eventualmente, os canais compartilhados, né, necessitam de alguma organização para poder dividir os recursos com mais de um usuário simultaneamente, né? Então, daí vem o termo multiplexar, né? Você vai ter que multiplexar sinais, vários sinais diferentes, né, para fazer com que o canal, então, as capacidades desse canal seja dividida por mais de uma fonte de informação, né? Ou seja, eu preciso de um certo número de canais em um mesmo meio de transmissão, né? E aí eu tenho que evitar o problema de interferência entre esses canais, entendeu? Até então, as multiplexações mais utilizadas são, por exemplo, a multiplicação por divisão de frequências, né? Onde, por exemplo, eu separo o meu canal, né? Meu meio de transmissão. Pego a largura de banda que ele é capaz de transmitir e divido em várias partes, em vários canais, né? E aí, esses canais, então, como eu dividia na forma de largura de banda, né? Eu dividi partes de frequência, né? Do canal e atribuo a cada parte de frequência a um usuário, ou a um sistema, ou a alguma operadora exclusivamente, né? Outra forma de divisão é a divisão no tempo. Ou seja, eu tenho lá o meu canal de transmissão, meu meio de transmissão, e eu vou dividir o meu meio de transmissão entre diversos usuários, cedendo tempo de utilização específico para cada usuário, né? Cada usuário vai usar aquele canal por um tempo específico, de modo que assim não há conflito entre eles, né? Cada um utiliza um tempo específico lá, né? E aí não há problema de conflito de utilização entre os usuários. Bom, aí com o advento da capacidade de processamento dos rádios digitais e por software, veio a possibilidade de fazer a multiplexação por frequências ortogonais, por divisão de frequências ortogonais, né? E aí, nesse caso, a gente usa o OFDM, né? A partir do OFDM, quando a gente distribui as subportadoras, né? Você divide blocos, ou até individualmente, né? As subportadoras do sistema OFDM em usuários diferentes ou para fontes de informação diferentes, né? Aí eu estou fazendo o que a gente chama de OFDMA, a multiplexação, né, por divisão de frequências ortogonais. O acesso também, né, o acesso ao meio, né, o acesso múltiplo por divisão de frequências ortogonais. E aí, também, quando se trata, por exemplo, de comunicação ótica, né, além de todas essas aí, eu posso usar ainda a multiplexação por divisão de comprimento de onda, que no final é a mesma coisa que a divisão por frequência. Só que como a gente está falando em bandas de frequência muito grandes e muito altas, né, que é da ordem de terahertz, que a gente não fala em frequência, que seria um número muito grande, a gente fala em comprimento de onda, né? Que na verdade é o quê? Pego aquela frequência, né, e faço a operação com a velocidade da luz, eu tenho o comprimento da onda gerada naquela frequência, né? Daí falo de comprimento da onda. E existem também as formas híbridas, né, de multiplexação, onde eu vou utilizar uma combinação, né, dessas técnicas aí para poder dividir o canal ou dividir o meio de transmissão com diversos usuários ou diversas fontes de informação. Então, aí é o conceito, né? Eu tenho os usuários. Esses usuários, então, as informações deles são multiplexadas utilizando qualquer uma daquelas, alguma ou mais de uma daquelas técnicas, né, de multiplexação. Aí o tronco, por exemplo, o tronco que é
que é comum a todos os usuários, então é utilizado de forma sistemática por esses usuários. Depois eu tenho lá a mesma coisa do outro lado, né? MUX e DMUX, onde as informações então são multiplexadas e demultiplexadas para entregar a seu destino. Vamos ver primeiro a multiplexação por divisão de tempo, né? Essa multiplexação baseia-se no teorema da amostragem, né? Ou seja, eu tenho um sinal com espectro limitado em frequência, ele pode ser recuperado a partir de amostras uniformemente espaçadas no tempo, desde que o espaçamento entre as amostras consecutivas seja inferior à metade da frequência máxima, né? Eu, então, multiplexo, pego determinados usuários, eu vou multiplicar as amostras dele no tempo, né? As amostras de informação de cada usuário no tempo, né? Colocando ali porções no tempo de amostras de cada usuário, de forma que eu consiga recuperar o sinal lá do outro lado, né? A taxa de amostragem do sinal no tempo, né? A partir do momento que eu reúno essas amostras depois do demultiplexador lá no usuário final, ela tem que ser tal, né? Se eu seja capaz de recuperar aquele sinal no tempo lá. Perfeito? Então, vamos separando as amostras, e aí a taxa do canal, né? Ela tem que ser, a taxa vamos dizer assim, de transmissão do canal, ela tem que ser compatível com a soma das taxas de transmissão dos usuários, né? E aí eu vou mandando, mesmo que eu não mande consecutivamente, né? Todas as amostras, mas ao chegar um bloco de amostra, até chegar o outro bloco de amostras, eu reunir, eu tive amostra suficiente para recuperar o sinal naquele período de tempo completo, né? Tá certo? Então, aí eu faço a multiplexação por divisão de tempo dessa maneira. Vamos dar uma ideia, vamos dar um exemplo. Imagine que eu estou trabalhando com voz. Tem vários usuários aí, então eu tenho as amostras de voz. Se eu fiz a amostragem a 8 kHz, 8 bits por amostra, então a minha taxa de amostragem é de 64 kilobits por segundo, né? Isso significa o quê? Que esse usuário verdinho aí, por exemplo, se até ele mandar de novo, demorar, por exemplo, um segundo, né? Se até ele mandar de novo demorar um segundo, eu tenho que acumular ali naquela primeira faixa verde 64 kilobits, né? E mandar. Porque só no outro segundo que eu vou poder mandar mais 64 kilobits, compreenderam? E aí, imagina, por exemplo, nessa situação que eu tenho. Aí está aparecendo 4 usuários, né? Aí, nesse caso, a taxa do meu canal central em canal comum, ela tem que ser 4 vezes 64 kilobits, pelo menos. Se todos eles estiverem enviando o sinal na mesma taxa, né? Tá certo? De tal maneira que a cada segundo lá do outro lado, eu vou ter para cada um dos usuários os mesmos 64 kilobits de amostragem, de sinal. Então, assim eu faço a multiplexação no tempo. Essa multiplexação no tempo que eu dei exemplo aqui é uma multiplexação síncrona, né? Eu tenho uma divisão de tempo igual para todos os usuários, uma divisão síncrona. Mas eu posso ter, por exemplo, uma multiplexação no tempo assíncrona, onde eu vou dar esse tempo, né, diferentes para cada usuário conforme a sua demanda de transmissão. Bom, como o sinal ele não precisa ser transmitido continuamente, sendo transmitido apenas amostras igualmente espaçadas no tempo, então, no intervalo entre amostras consecutivas desse sinal, eu posso intercalar amostras de outros sinais, como a gente mostrou ali no exemplo. E aí toda a faixa do canal de comunicação ela vai ser colocada à disposição de cada um dos sinais ou dos usuários durante uma fração do tempo de transmissão, mas toda a banda está disponível durante aquela fração de tempo.
Daí a denominação, né, de multiplexação por divisão de tempo. Nesse caso, o plano de frequência e tempo é dividido verticalmente em N canais, né? Verticalmente, que eu digo, dividido no tempo e não na frequência. Então, vamos lá, eu tenho o sinal, tem as amostras, né? Tem outro sinal, tem outras amostras, tem outro sinal, tem outras amostras. Aí eu vou passando aqui, né? De tal maneira que eu vou botando as amostras no canal. Essa é uma outra forma, né? É a forma de multiplicar no tempo. E aqui eu vou ter um outro elemento de sincronismo, né? Que vai separar as amostras conforme elas vão chegando. E aí eu vou ter os sinais específicos nos usuários, né, de destino. Nesse caso, ó, tá vendo? Verticalmente, ou seja, eu estou dividindo o tempo e não a faixa de frequência do canal. Aqui, ó, esse exemplo aqui está mostrando, ó, de fato, uma amostra de cada usuário sendo transmitida, né, a cada intervalo de tempo, né? Uma amostra do sinal, né? Se eu quero transmitir uma transmissão que não pode ter delay, eu fazendo assim, né, é a melhor opção possível, fazendo dessa maneira. Mas se eu posso armazenar a mensagem para transmitir, né, ou seja, eu posso ter um delay, por exemplo, um sinal de voz. Qual é o delay que eu posso ter entre a transmissão e a recepção? Então, tem um delay máximo lá que eu posso ter. Então, eu posso, de repente, acumular, determinar uma quantidade maior de amostras, em vez de eu mandar uma só de cada vez, né? Acumular uma determinada quantidade de amostras, mando, no outro intervalo de tempo, mando outras amostras e assim sucessivamente. A transmissão ATM, por exemplo, né? Transmissão ATM, a gente transmitia por célula, né? E aí cada célula tinha apenas 53 bytes. E era possível transmitir, por exemplo, 8 bits ou até. E aí você transmitia uma amostra de 8 bits a cada célula para vários usuários. Tinha outro tipo de transmissão, né, que usava o SDH, né, que é uma outra técnica de compartilhamento. E aí eu fazia blocos de 125 microsegundos, né? Blocos de 125 microsegundos significa que eu tinha 8 blocos por segundo. Né? Se eu tinha 8 blocos por segundo, o que eu tinha que fazer? Uma taxa aí de 8 kilobits, né? De 8 kilobits a cada bloco, né? Cada bloco que eu mandasse de um usuário, eu mandava 8 kilobits. E aí, como os blocos demoravam 125 microsegundos para ser, né, cada um, né? E a cada bloco eu tinha informações de todos os usuários. Depois desse bloco, vinha informação de mais 125 microsegundos de outros usuários. Então, em cada bloco daquele, eu colocava 8 kilobits de cada usuário para transmitir voz, por exemplo. Né? E aí eu tinha a taxa no final de um segundo de 64 kilobits de voz, por exemplo, né? Para cada usuário. Então, as formas de fazer essa multiplexação são as mais variadas possíveis. Né? Então, como eu falei, pode ser síncrona, ela vai dividir o tempo em intervalos de tamanho fixo. Isso ajuda as aplicações que não suportam atraso, né, que o atraso é fundamental, que não pode ter atraso. E tem aquelas assíncronas, né, intervalo de tempo alocado dinamicamente de acordo com a demanda. Só que nesse caso aí, se tiver um usuário com muita demanda, e eu privilegiar esse tipo de acesso, o que vai acontecer? Uma aplicação síncrona de outro usuário ela vai ser prejudicada. É isso que acontece, por exemplo, numa rede Ethernet, né? Que a Ethernet ela trabalha com divisão de tempo assíncrona, diferente do ATM, que trabalha com divisão de tempo síncrona. Só que hoje, como as taxas de transmissão elas estão muito altas, né? Especialmente em redes tanto nas redes de backbone quanto nas redes locais. Então, eu posso até utilizar a assíncrona desde que eu tenha um limite tal que permita ainda que atividades síncronas, né, funcione bem aí, né? Ou então
trabalhar com prioridades, né? Com prioridades para cada tipo de aplicação. No caso do TDM síncrono, né? TDM síncrono, eu vou dividir blocos, né? Eu posso ter blocos de tamanho, frames de tamanho fixo, mais informações de tamanho variável lá dentro do frame. Tá certo? Mas eu garanto que as informações do amarelo, né, vão chegar a cada tantos segundos, ou tantos milissegundos, ou microsegundos, né, tanto X segundos. Né, ou informações de todos os usuários vão chegar numa taxa. Quando o TDM é assíncrono, né, eu tenho um slot, o slot leva um cabeçalho, mas o tamanho dele ele é variável e pode demorar até esse amarelo poder mandar de novo, né? Ou até um deles poder mandar novamente. Isso aí pode prejudicar as aplicações que exigem sincronismo. Agora, passando para a divisão em frequência. O espectro de frequência aí é que é dividido, né? Aí eu vou ter vários canais lógicos dentro do espectro de frequência. Esses canais, obviamente, vão ser deslocados no espectro, né, pelo emprego de ondas portadoras. Aí cada portadora assume uma área de espectro, né, e leva os sinais de usuários ou de fontes diferentes. E aí, no lado da recepção, esses canais vão ser separados por filtros e convertidos para a posição de banda base ali no espectro, né? Com o uso das mesmas frequências da onda portadora de transmissão. E aí, nesse caso aí, a gente tem que separar esses canais guardando uma banda, né? A gente chama de banda de guarda, né? Para evitar que um canal interfira no outro. Então, eventualmente, a gente vai ter que fazer essas reservas de banda de guarda para isso, entre um bloco de frequência de um usuário e um bloco de frequência de outro usuário. Então, na verdade, é isso que acontece. Tem vários usuários. Cada usuário vai construir o seu sinal em banda base. Multiplexa vai multiplexar numa frequência de portador específica, né? Ou seja, translada em frequência. De tal maneira que eu divido a largura de banda em vários usuários. Nesse caso, o canal é dividido em frequências, né? Tá aqui, o canal é divisível nas frequências. Bom, cada um dos canais eles podem ser usados individualmente como se fosse uma linha separada. Os sinais aí, então, eles não respeitam temporização, assim, quer dizer, não é que não respeitam temporização, eles não precisam ficar aguardando, né, para ser enviado, ou seja, não precisa guardar seu tempo, seu intervalo de tempo exclusivo para ser enviado, eles podem ser enviados, né, diretos, né, na sequência direta, dentro daquela banda específica. Esse tipo de coisa exige muita banda de guarda e o que acaba diminuindo a eficiência espectral do canal, né? Do canal como um todo, do meio de transmissão como um todo. Por exemplo, quando você fala em rádios FM, em TV, né? Imagina os canais de TV lá, né? Para você passar de um canal para o outro, você vai rodar um monte de espaço em frequência, né? E cada canal tem um espaço de intervalo entre eles, em frequência, para poder não haver interferência. As etapas para transmitir um sinal multiplexado em frequência, você vai fazer o quê? Você vai passar o sinal por um filtro. Para quê? Para que a informação que você vai transmitir, eu tenha garantia que ela está só dentro daquela faixa. Para extrapolar o meu canal e sujar a área de canal a área de outros canais, né? Então, por isso que a gente passa um filtro de transmissão para garantir que o que eu estou mandando está dentro daquela minha faixa que eu tenho disponível para mim, sem passar nada fora daquela faixa. Então, eu vou ter que garantir a largura de banda, que o meu sinal ocupe só a largura de banda que eu tenho disponível para transmitir. Aí faço o deslocamento em frequência para ir lá para o meu canal específico, para dentro do meu canal específico, exclusivo, né, meu de transmissão. Depois,
Quando chega no receptor, novamente eu passo por um filtro para conter, né? Somente o sinal original, né? Esse caso aí ainda na transmissão lá na banda passante. Na recepção, novamente, aí eu desloco o sinal, multiplicando pela frequência portadora, né? E recupero o meu sinal original, dentro da frequência original que ele foi transmitido. Então eu tenho cada modulador lá com sua frequência. Então, parece até o FDM, né? Mas aqui no caso não é o FDM, porque essas frequências não são ortogonais. Na época eu não podia fazer, era muito complexo, né, o transmissor para fazer com frequências ortogonais, né? Então eu não tinha essa condição. Então utilizava-se dessa forma. Até hoje utiliza-se, né? Divisão em frequência. Você tem, por exemplo, alguns canais de telefonia celular, a operadora tem uma largura de banda lá, né? Vamos supor que a TIM, né, ganhou uma faixa de frequência para trabalhar dentro daquela faixa de frequência. Obviamente que ela não vai usar, ela tem maneiras de dividir aquela faixa entre usuários dela, né? Então ela pode, primeiro, fazer uma divisão em frequência, pegando aquela largura de banda toda e dividindo em alguns canais, né? E dentro de cada canal, ela pode até usar outra multiplexação, como, por exemplo, a FDM ou FDMA, né? Para multiplexar vários usuários dentro de uma determinada faixa de frequência. Tá certo? Ah, por que faz isso? Porque não vai usar toda a largura de banda e fazer o FDM em toda a largura de banda, né? Aí tem outros problemas, tem outras vantagens de se dividir assim, né, para poder fazer reuso de frequência dentro de células diferentes. É isso aí. Aí vocês vão entender isso aí. Se vocês forem fazer redes de comunicação sem fio, né, aí vou dar toda uma explicação. A gente vai trabalhar todas as técnicas aí para reuso de frequência, para, né, por que se faz divisão em frequência, e dentro da divisão em frequência se faz o FDM ou outro tipo de divisão qualquer, né? E assim sucessivamente. Então, feita a divisão em frequência, né, esses usuários lá no canal, eles são somados, né? São mandados para o canal, transmitidos. No receptor, o que acontece? Eu recebo, né? E cada canal vai passar por um filtro específico dentro da sua largura de banda, em cada usuário, em cada, né? E aí eu posso demodular o sinal em banda base depois. Demodulador em cima daquela frequência, né? Passar para a banda base e fazer a modulação. O canal aéreo é muito fácil você entender, né? Você tem várias frequências lá. E a mesma coisa acontece num canal cabeado também. Por exemplo, o canal que faz a transmissão ADSL. Então, ele tem lá uma largura de banda de 4 kHz, que ele utiliza lá para sinal de voz. Aí ele faz o upstream de dados, né? Em outra largura de banda, faz downstream de dados em outra largura de banda. Então ele separa aí em vários canais, né? E aqui dentro do downstream, dentro do upstream, eu posso fazer divisão, por exemplo, utilizando o FDM, fazer transmissão utilizando o FDM aqui. Aí, repare que eu tive que deixar uma banda de guarda entre os canais para que não houvesse interferência entre eles. Isso aqui é feito em canais em par metálico, em mídias de transmissão metálica. Bom, aí uma comparação entre FDM e TDM, né? A multiplexação por divisão de frequência devido à frequência em diversos canais lógicos, né? E aí eu tenho uma banda de guarda entre eles, sempre mantendo a banda de guarda entre eles. No caso do tempo, né? Eu divido o tempo entre eles, e aí também, por uma questão por exemplo, de adaptação do receptor, né?
a poder identificar início e fim de quadro, também pode ter um tempo de guarda entre os canais no tempo, né? E aí é um tempo de guarda. No caso da frequência, é uma banda de guarda. Tá certo? Não sei se você reparou aqui, ó, quando a gente falou, a gente está vendo, tem um intervalo aqui entre um quadro e outro, né? A mesma coisa aqui, né? Tem um intervalo aqui entre um quadro e outro. Então são tempos de guarda. E na frequência, nós temos aqui as bandas de guarda. Bom, ainda comparando, né, a técnica de unificação OFDM é bem mais antiga, né, que a técnica de TDM. É muito para a fixação, por exemplo, de sinais lógicos, né, ela foi muito utilizada. A gente trabalhou, por exemplo, lá com as rádios, né, a rádio AM, rádio FM, tudo isso era trabalhada utilizando FDM, né, divisão de canal por frequência, né. Aí você vai dizer, mas a AM utilizou divisão de frequência? Sim. Cada canal era modulado numa portadora, era modulado em amplitude. Mas eu tinha vários canais, cada um numa frequência portadora diferente, né? Cada rádio tem uma frequência portadora diferente. No caso das FMs, além de eu ter portadoras diferentes para cada canal de rádio FM, eu ainda fazia a modulação, né, em frequência em cima daquela portadora. É pouco eficiente, pois exige muita banda de guarda. O hardware, né, na época, né, agora você tem os filtros digitais, né, mas na época existia muito problema com relação aos filtros. Ainda existe, né, porque nesse caso aí, a gente acaba trabalhando com filtros em hardware mesmo, né? E aí, próprio para cada canal lógico. Uma implementação um pouco mais complexa, né? Justamente por causa da questão da modulação, né? Do deslocamento em frequência, né? Enquanto TDM próprios para sinais digitais, é mais fácil você intercalar bits, né? Sinais digitais, então mais tranquilo. Então ela veio depois, né? Essa TDM. É eficiente porque exige pouco tempo de guarda, em alguns casos até nenhum, depende muito do tipo de transmissão que eu estou fazendo. Pode ser implementado por software ou hardware e é de fácil implementação. Bom, aí depois disso surgiu o FDM. Apesar de ter sido uma proposta lá de 68, né, patenteada em 70, ela só veio a ser aplicada em comunicações móveis em 1985. Então você vê que é uma técnica que matematicamente ela foi descoberta lá em 68, mas não foi possível ser aplicada naquela época, né? Então não tinha condições de ser aplicada naquela época devido à capacidade dos nossos DSPs, né? Essa aí agora ela está sendo utilizada muito maciçamente, né, em rádio e TV de difusão, transmissão digital, até sobre linha telefônica, em redes locais, em redes metropolitanas também, né? E agora tem alguns estudos para utilizar também no 5G. Ela é utilizada no 4G, né? O FDM é utilizada no 4G, só que o pessoal está tentando outras técnicas no 5G, né? Além testando outras técnicas 5G, alguns países, como acho que a técnica da China, ela está usando banco de filtros digitais, é claro, né? Trabalhando com, ou então com um FDM generalizado, que é uma outra técnica também. É muito parecido com o FDM, só que eu vou tentar eliminar aqueles lobos laterais do FDM, né? Vamos dizer assim, os lóbulos laterais do espectro FDM que aparece de cada portador. A vantagem, a gente mostrou já, né, nas aulas anteriores,
trabalha-se com uma segunda dimensão, o domínio de frequência, e aí permite obter ganhos adicionais na utilização de técnicas para melhorar o sinal, né, que é o caso do entrelaçamento, código de correção de erro e tudo mais. Tem menor sensibilidade à seletividade em frequência, né, causada pelo multipercurso, a gente viu isso, justamente porque ela faz com que a duração do símbolo seja muito maior, bem grande, né? E devido à redução da taxa de transmissão, né, eu tenho esse aumento da duração do símbolo por portadora, né? Por portadora, por subportadora. E aí tem também uma transmissão muito grande de dados em paralelo, né, em diversas subportadoras com algum tipo de outra modulação, como QAM, PSK, etc. Então tá aí o espectro do pulso QAM normalizado, né? Repare então que eu tenho cruzamentos em zero. O que é o FDM, o GFDM, né? Na verdade, tenta reduzir esses lóbulos laterais. Se eu não tiver esses lóbulos laterais, permite então uma flexibilidade maior na hora da recepção. Mas aí eu tenho que modular o pulso, né? O espectro, né? De maneira específica, né? Especial lá. E aí o trabalho está na hora da modulação desse espectro para a GFDM. Mas essa aí é uma das técnicas que está sendo utilizada agora no 4G, no 5G, perdão. Então aí, o espectro do FDM, a questão é que a gente tem que selecionar cuidadosamente o espaçamento entre as subportadoras, de forma aí, né, que cada uma esteja locada em pontos de cruzamento de zero dos espectros demais. É o grande desafio, né? Por isso que o FDM ele é muito sensível ao efeito Doppler, né? Já o GFDM ele é mais robusto ao efeito Doppler. O FDM, as informações contidas na subportadora podem ser recuperadas através de filtros correlatores, né, só que são tudo filtros digitais agora, né? Subportadoras são ortogonais. Cada símbolo FDM, né, tem número inteiro de ciclos dentro dele, justamente para que eu tenha na passagem de um símbolo para o outro, eu não tenha descontinuidade de fase, né? Tenha problema com descontinuidade de fase. Não deve haver interferência entre suportadores adjacentes, né? Justamente porque os nulos, como elas são ortogonais, né? O máximo de um bate com os nulos das demais e assim sucessivamente. Só que eu preciso de sincronismo bastante eficiente entre os relógios de transmissor e receptor, para poder garantir que o sinal FDM não tenha problemas. Nulos no centro da frequência, né? Aí o sinal FDM de 4 subportadores no domínio do tempo e no da frequência, né? Então tem 4 subportadores, sinais são somados, né? Vai dar um espectro semelhante a esse que está aí no domínio da frequência. Como a gente viu anteriormente, o FDM ele significa economia de largura de banda, já que eu não preciso deixar banda de guarda entre os canais em frequência, né? Então, o espectro FDM convencional, de FDM convencional, que é esse aqui, onde eu tenho que deixar, onde aqui, né, que eu tenho que deixar largura de banda de guarda, e aqui o FDM que não precisa nada disso, né? Uma vez que eu tive DSPs capazes de calcular, né, rapidamente, mesmo a transformada rápida de Fourier e a transformada inversa, aí eu tive condições de utilizar o FDM. Antes eu tinha, mas acontece que eu tinha que construir um transmissor e um receptor, né, um receptor coerente, com um monte de osciladores, então ficava complexa e cara a implementação de OFDM antes do desenvolvimento de potentes DSPs, né? Então, por isso que agora, ultimamente, vocês têm visto aí, né, mais recentemente, a utilização em larga escala do FDM, justamente porque agora os DSPs já são capazes de trabalhar com
uma quantidade grande de subportadores. Então, aqui, quando eu trabalhava com isso de forma analógica, né, sem utilizar a parte de processador digital, eu não podia aumentar o número de portadoras só FDM. Então, eu trabalhava com portadoras em cada transmissão com a quantidade de portadores reduzida. Agora não, por exemplo, você vê em TV digital que trabalha com 512 subportadoras simultaneamente, né? Então, num símbolo FDM. Então, justamente porque foi possível utilizar esses DSPs aí com alta capacidade de cálculo, né? A divisão por comprimento de onda, aí é uma tecnologia que vai juntar por exemplo, quando eu falo comprimento de onda, eu já estou trabalhando com transmissão em canal óptico, né? Justamente que aí nós vamos trabalhar lá na ordem de terahertz, e para não falar em terahertz, a gente fala em comprimento de onda, que é um número menor, né? Do que, por exemplo, eu vou trabalhar lá com 194 terahertz, 194 ponto, né, terahertz. E aí já fica uma coisa complexa de se trabalhar quando você vai fazer simulação, né? E aí como é que eu vou colocar em terahertz, né? Terahertz, fazer uma amostragem em terahertz, né? Então você tem que trabalhar uma outra forma aí. Então aí começou -se a falar em comprimento de onda, em vez de falar na frequência propriamente dita. Fala-se em comprimento de onda. E aí você tem lá cada frequência em terahertz, né? Corresponde a um comprimento de onda específico. E aí no canal óptico, o que se faz? Você vai emitir, modular um sinal de um laser, né? De um laser, e esse laser ele vai ser um laser que vai estar em um desses comprimentos de onda, numa dessas frequências em terahertz. E aí você vai modular o laser. Eu posso utilizar vários lasers diferentes, né, com comprimento de ondas diferentes. Cada usuário pode usar um laser, ou um conjunto de usuários vai usar um laser, o outro conjunto vai usar outro laser, e assim sucessivamente. E vamos, então, trabalhar dentro do mesmo canal de fibra ótica com vários sinais óticos simultaneamente, vários comprimentos de onda simultaneamente aí. Então, eu estou fazendo o quê? Estou dividindo o meio de transmissão, que é a fibra ótica, dividindo em comprimento de ondas. No receptor, os sinais eles vão ser separados, né? Aí a gente fala até comprimento de onda também, pode ser chamado de cores, né? Às vezes no espectro visível eles vão ter cores, né? Mas fora do espectro visível a gente não aí denomina comprimento de onda porque não tem uma. Mas a grosso modo o pessoal chama também de cada laser numa cor diferente, né? Num comprimento de onda diferente. E assim também você vai ter lá os combinadores de sinais, né, que vão combinar os sinais, que são os AWGMs lá, né, que vão combinar os sinais de diversos comprimentos de onda jogando na fibra, né, ou combinar, né, os sinais de fibras diferentes numa mesma fibra. E depois você tem também esse separador, né, que vai separar ali cada comprimento de onda para um receptor diferente, ou seja, um fotodetector diferente, né? E aí capturar esses sinais. Repare que, como é óptico, né, eu posso trabalhar, inclusive, com prismas, com espelhos, para separar esses comprimentos de onda. Então, tem a parte de ótica, né, pesada quando se trata de comunicação via fibra ótica, né? Bom, a multiplexação por divisão de comprimento de onda, né? O que acontece? Eu tenho lá as fibras, né? Os comprimentos de onda em cada fibra, depois tem um combinador, vou fazer um split, tem o filtro para o comprimento de onda específico que eu quero receber, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, a fibra 1, fibra 2, fibra 3, fibra 4, cada uma está mandando um sinal e um comprimento de onda diferente, com uma potência diferente. Então, isso vai entrar na fibra.
Está lá o espectro dentro da fibra, né, compartilhado. Esses espectros vão ser separados, vai chegar, por exemplo, no primeiro filtro, todas essas frequências aí, todos esses comprimentos de onda, porém o filtro vai permitir que apenas um comprimento de onda passe com potência suficiente para ser detectado lá no fotodetector. E assim acontece com os demais canais. Flexibilidade e capacidade, né, transparência a sinais transmitidos, permite crescimento gradual da capacidade, que você pode ir inserindo comprimento de ondas, né, à medida que você necessite de mais capacidade. Posso reutilizar equipamentos nos terminais, né, da fibra. Por exemplo, o mesmo fotodetector ele pode servir para capturar sinais de qualquer comprimento de onda, dentro de uma faixa grande de comprimento de onda. Por isso que eu preciso botar o filtro antes, né? Para deixar só passar o comprimento de onda que eu desejo retirar informação. E aí eu também consigo até atender demandas inesperadas aí, né? E lembrando que cada comprimento de onda desse, ele pode transmitir aí cerca de gigahertz, né? Cada comprimento de onda desse aí. Hoje, por exemplo, utilizando o que a gente chama de canais GPON, que é o que a gente utiliza, canais GPON, que é o que a gente utiliza hoje nas instalações de fibra ótica que chegam até a nossa casa lá, né? Então, você usa um aparelho GPON na sua casa, a operadora vai lá, coloca, chega com a fibra nele e tal. Então, nesses canais GPON, o que acontece? Um canal GPON desse, um canal GPON, não estou falando do que chega lá na sua casa, não, mas um canal GPON de tronco, né, num comprimento de onda, ele é capaz de transmitir aí cerca de. Aí tem um espaçamento entre um comprimento de onda específico, né, que chega a ser aí, acho que é em torno de 100 GHz. Então você tem uma capacidade muito grande de transmissão em cada comprimento de onda, né? Eu consegui, por exemplo, num experimento na UFES lá, né? Perdão, eu fiz na UFES, mas na UFES eu consegui menos. Experimento em Portugal que eu fiz, eu consegui transmitir em um comprimento de onda, 33 gigabits, né, por segundo, a uma distância de 20 quilômetros. Bastante. Hoje, é claro, já se consegue mais, né? Já se consegue bem mais. E hoje o que aconteceu? O pessoal também está reduzindo, mas lá porque eu também veja que eu usei uma largura de banda de apenas 8 gigas, 8 GHz, e consegui transmitir 33. Então, hoje se faz divisão de comprimento de onda mais denso, né, do que 100 GHz. Hoje você tem 20 Hz, até 5 Hz já propuseram sistemas, né, com espaçamento de até 5 GHz entre um comprimento de onda e outro. Estudos aí de ultra denso WDM, né, vão da ordem aí de 20 GHz de espaçamento entre cada comprimento de onda, né? Então, aí eu tenho possibilidade de transmitir em cada comprimento de onda, se eu tenho espaçamento de 20, né? Obviamente, deixando a banda de guarda e tal, eu vou conseguir transmitir uma largura de banda de até próximo de 20 GB, né? Entre cada comprimento de onda. E aí, perdão, se for single sideband, 10 GB, né? Nesse caso. Se for single sideband, 20 GB. Mas se for double sideband, 10 GB, né? Eu tenho que, aí o sinal fica repetido do outro lado, né? Então, eu tenho que usar 10 GB, os outros 10 GB repetidos, e aí você transmite. Mas se for single sideband, eu consigo transmitir até quase 20, uma largura de banda de quase 20 GHz. E aí, se eu transmito, por exemplo, uma eficiência espectral de 2, né? Eu vou transmitir 40 GHz, 40 gigabits aí, né? Dependendo da eficiência espectral, para cada comprimento de onda, né? Na nossa NG-PON2, né, trabalha-se com 4 comprimentos de ondas, né? Trabalha-se com 4 comprimentos de ondas por usuário.
e aí cada fonte, né, trabalha com 4 comprimentos de onda, cada OLT, né, no caso, que é a centralizadora, trabalha com 4 comprimentos de ondas, e desses 4 comprimentos de ondas eu consigo transmitir 10 gigabits em cada um, resultando em 40 gigabits. Por isso que as operadoras agora estão entregando ao usuário final até 200 mega, né? Para um usuário final aí, né? Então, 200, 300 mega para o usuário final, justamente porque o tronco é capaz de transmitir aí 40 gigabits, né? Usando apenas 4 comprimentos de onda. E aí, graças à fibra ótica, né, chegando aí, né, a gente pode, obviamente, as aplicações dentro da internet elas se multiplicaram. Senão a gente não teria condições de estar falando hoje com tanta fidelidade, né, como eu estou fazendo com vocês aqui com ensino à distância, né? Utilizar laboratórios remotos, fazer experimentos de alta velocidade no laboratório remoto, a telemedicina, computação em grade, essas coisas, utilizando, por exemplo, computadores de diversos pontos do planeta para trabalhar em uma aplicação. Então, quer dizer, graças a essas interconexões de alta velocidade aí, utilizando essas multiplexações que a gente estudou até agora. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje e até a nossa próxima videoaula.